Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes aos sumos sacerdotes? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim
se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos:
Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que as Escrituras se cumprissem até o fim, Tenho sede. havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara, numa esponja, embebida de vinagre, e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe um lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-o com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui à tarde em que nos reunimos para fazer memória, nosso ato litúrgico, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos lembra a liturgia da Igreja,
Unida à celebração de ontem, celebração de amanhã, estamos neste que é o segundo dia do Tríduo Pascal. E, na verdade, uma única celebração, e este momento é como esta passagem de nosso Senhor Jesus Cristo pela provação maior que a humanidade ofereceu a alguém. O Cristo Senhor, aquele que veio para anunciar o reino de Deus, não levou deste mundo nenhum pecado, não levou deste mundo nenhuma condenação que fosse justa, mas carregou sobre si a culpa dos nossos pecados. E aqui estamos para contemplar este mistério. Este dia representa para nós um dia de silêncio, de penitência, de jejum, de oração e do encontro com as coisas mais plenas, essenciais da nossa vida. O encontro com a nossa existência, que breve, passageira, também passará por este momento da cruz. Óbvio que não como a cruz de Cristo, mas também nós sofreremos este momento da nossa entrega final, este momento da nossa consumação plena desta vida. Esta tarde representa para nós, amados irmãos e irmãs, o cumprimento da promessa do nosso Deus, que haveria de firmar uma aliança que não haveria de ser rompida jamais pela humanidade. Diversas vezes Deus estabeleceu esta aliança com o seu povo, mas por causa da infidelidade, o povo de Deus não permaneceu diante desta aliança. Agora, na consumação dos tempos, o Senhor finca nesta terra a sua cruz para nos lembrar que nela somos santificados pelo amor. São João Crisóstomo nos lembra dessa dimensão daquilo que a cruz aponta para a realidade plena da nossa existência. A vertical nos aponta para o céu, para a realidade que nós devemos sempre buscar em nossa existência. Mas, ao mesmo tempo, está junto desta terra da qual nós pisamos, para também nos lembrar de que a salvação que um dia celebraremos com o Senhor passa pela fidelidade que comungamos durante a nossa passagem nesta vida. A parte horizontal da cruz nos lembra a realidade, segundo São João Crisóstomo, da universalidade da salvação. Cristo não morreu por alguns. Cristo não morreu por um grupo seleto. Cristo morreu por todos. Agora cabe a todos nós aceitarmos este mistério de amor, aceitarmos este mistério de redenção, de reconciliação nas nossas vidas. É preciso que nós, nesta tarde, neste dia que aqui celebramos a paixão do Senhor, recordemos o que existe nas nossas vidas, o que existe na nossa caminhada de fé, que precisa veementemente morrer em nós. Morrer na nossa personalidade, morrer na nossa incapacidade de compreender o reino de Deus. O que precisa morrer para que a semente do Evangelho se faça presente em nós. Para que, como o Cristo Senhor foi, sejamos plenamente obedientes à vontade do Pai. É muito curioso que na segunda leitura da carta aos Hebreus, nos diz que Cristo, no dia da consumação, ele fez preces e derramou lágrimas, a fim de que o Senhor livrasse da morte. E diz a carta aos Hebreus que ele foi atendido na sua prece. Mas como pode isso? Afinal, a gente sabe que Cristo morreu na cruz. Como o Senhor o livrou da morte, segundo a carta aos Hebreus, sendo que acabamos de contemplar na narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus últimos instantes e a sua entrega pela salvação do mundo.
Nós compreendemos isso através da redenção e da reconciliação que o Senhor faz através dessa entrega de Jesus. Porque nem a própria morte foi capaz de terminar esta missão que ele iniciou junto de nós, a humanidade. Nem a própria morte foi capaz de calar o Evangelho, que ainda se faz presente na nossa vida, na nossa história, em nosso coração. E aí, nós, neste momento celebrativo, somos convidados a revisar a nossa vida, assim como aqui o falamos, mas também recobrar a nossa existência, talvez até de certa vergonha, por tantas vezes que nos omitimos de seguir a Cristo, por tantas vezes que desobedecemos este chamado de amor. O Senhor não nos pede para subirmos numa nova cruz e morrermos pelos nossos irmãos. Ele mesmo já o fez, isso por nós. Quando Ele nos pede para perdoar o nosso irmão, quando Ele nos pede para amar as coisas do seu reino sobre todas as coisas deste mundo, quando Ele nos pede para celebrar com consciência, com um coração voltado àquilo que vivenciamos nos momentos celebrativos, quando Ele nos pede para podermos ajudar os nossos irmãos e irmãs, nada demais o Senhor nos pede, porque a gente sabe que quando fazemos isso com uma verdadeira intenção, com um verdadeiro espírito de conversão nos nossos corações, isso é capaz de nos trazer a plena felicidade. Nós estamos, no mundo em que muito se fala sobre a felicidade, e ela muitas vezes é associada ao fazer a sua vontade. Faça aquilo que você quiser e assim será feliz. Muitas das pregações que ouvimos aí afora, sejam elas religiosas ou não, de pessoas que às vezes tentam nos iludir com as realidades deste mundo. Mas o reino de Deus nos ensina a dimensão da entrega, nos ensina a dimensão do desapego e do abandono total à confiança de Deus. Porque existem muitas pessoas que talvez encontraram felicidades momentâneas em suas vidas quando fizeram o que queriam, mas quando se depararam com a miséria da existência, quando se depararam com a pequenez do nosso ser, encontraram as infelicidades desta vida. Então, onde está a nossa felicidade quando sabemos que somos finitos, quando sabemos que nós não temos a capacidade de controlar nem sequer o nosso próprio tempo, a nossa própria existência, a nossa própria vida? Aí a cruz de Cristo vem nos lembrar que mesmo no sofrimento, o Senhor nos ensinou a verdadeira felicidade, que está na obediência à vontade do Pai. E repito, o que o Senhor quer de nós hoje não é mais sofrimento. É óbvio que nos sofrimentos dessa existência nós precisamos nos encontrar com Deus. Mas o que Deus quer de nós é que nós nos coloquemos plenamente à escuta da sua verdade e do seu amor. E que deixemos que as coisas velhas que existem em nós possam neste dia, neste instante em que nós celebramos o momento da sua paixão, também morrer nas nossas vidas. Ao adorarmos a Santa Cruz como nós o fazemos nesta celebração, não estamos adorando a morte, estamos adorando aquele que superou, venceu, sobressaiu sobre a morte e nos deu sentido até a nossa própria morte. Por isso, este dia, muito mais do que um dia de sentimentos fortes, que talvez pode até vir nos nossos corações, este dia é um dia de esperança. Esse dia é um dia de confiança, de espera naquilo que o Senhor apresenta a cada um de nós. Que todo o nosso silêncio, toda a penitência, o jejum e aquilo que fizemos de bom nesse dia possa nos ajudar a, como dissemos, fazermos esta experiência da vida nova, para ao chegarmos o dia de amanhã, estarmos prontos, disponíveis para celebrar a luz de Cristo
nos nossos corações. Assim o seja. Amém.